sabe que, como eu vim de mercado, né? Eu entrei via fundos de investimento. No Brasil, a renda fixa sempre foi a maior fonte de alfa dos fundos multimercado. A renda fixa sempre foi assim, a menina de olhos de ouro. A mesa de renda fixa sempre foi a melhor remunerada. E os analistas de bolsa eram aqueles caras assim meio esquisitos que ficavam no canto, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu comecei em 2008, a renda fixa rendia muito. A cada 5 anos você dobrava o seu capital, ou a cada menos até. Então, as pessoas não sentiam necessidade de correr risco em bolsa. Você pegava uma renda fixa, acertava mais ou menos o timing e você ganhava muito dinheiro. E quando eu comecei como analista em 2016, eu achava muito esquisito que as pessoas só queriam saber de bolsa. Eu falava assim, mas gente, bolsa é daqueles caras lá que ficam no canto, assim, nada a ver. Renda fixa, gente. Renda fixa dá para ganhar muito dinheiro. Mas como assim, Marília? Renda fixa não é só o tesouro, você compra, deixa na gaveta e tal. Não, gente, nada disso. Renda fixa dá muita grana. Renda fixa é o instrumento para você ganhar dinheiro. E aí, enfim, aí eu mandei o meu primeiro relatório e recebi 300 e-mails de resposta. E, assim, das pessoas falando que não estavam entendendo nada do que eu estava falando. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que dar um passo para trás e começar a fazer um material educacional. Porque as pessoas realmente têm aquela visão de que renda fixa é comprar um título do Tesouro e guardar para sempre. E ele vai vencer daqui a 5 anos, enfim. A estratégia, a estratégia então era educar para depois partir para análise, no caso, não é? E fazer um pouco meio que os dois ao mesmo tempo, né? Então, no meu relatório, eu gastei um tempo brutal fazendo vídeos, fazendo aulas, fiz o meu livro, né? Renda fixa não é fixa, explicando, passando muito tempo explicando como que os gestores profissionais operam renda fixa. Então, durante 2016, 17, 18, 19, a renda fixa deu muita alegria com essa gestão ativa, né? Então, 18, se não me engano, os juros deram 40%, 19 também, 16 também, 17, se não me engano, também. Assim, foram 4 anos assim seguidos de muito, muito retorno na renda fixa. Mas, de fato, agora as coisas mudaram, né? Assim, macroeconomicamente falando, agora a gente tem um cenário de juros num patamar baixíssimo. Novas quedas já estão precificadas na curva de juros, né? Esses títulos já embutem a expectativa de novas quedas na Selic. E ganhar dinheiro em renda fixa agora realmente ficou muito mais difícil. Então, agora aqueles caras esquisitos que ficavam lá no canto, eles foram para o centro do palco, né? Porque realmente agora é totalmente o momento da bolsa. Eu, inclusive, brigava muito com o Bruce quando eu entrei com o meu sócio hoje. Eu brigava muito com ele, porque eu falava assim, Bruce, a renda fixa é muito melhor do que bolsa, eu falava para ele em 2016. Por que eu vou correr risco de bolsa para ganhar 40% se eu posso correr risco de renda fixa para ganhar 40%, né? E ele Uhum. brigava comigo, a gente fez inclusive uma live brigando ao vivo, que era muito legal, por conta disso. Mas eu acho que agora, assim, eu passei o meu bastão, sabe? Eu fiz a minha parte, eu ganhei muito dinheiro com renda fixa, eu ensinei as pessoas como ganhar, enfim. Espero que as que tenham me acompanhado tenham também participado desse movimento de queda secular da taxa de juros no Brasil. Mas agora realmente os holofotes vão para o pessoal da Bolsa. A renda variável agora está no topo, né? Antigamente era renda fixa, agora a gente está tendo essa migração. Marília, a gente começou agora, né, a entrar em economia, e uma das perguntas que eu selecionei aqui, que pediram para eu te perguntar, era justamente em relação à crise, né? A gente em 2014, 2015 teve a recessão no Brasil, né? Que aí pegou em cheio as empresas, houve realmente uma desestabilização. Aí a gente começou a retomar e agora veio a pandemia e aí deu uma outra freada. O que é que você acha assim? Que a recuperação vai demorar mais um pouco para voltar realmente? Eu acho que sim. A gente já estava num cenário, né, de baixo crescimento.
Desde muito tempo já que a gente vem ensaiando um crescimento, os analistas precificam um crescimento de 2,5%, e a gente se frustra ano após ano, né? Então, agora com essa pandemia, as coisas pioraram ainda mais. A gente ainda tem mais dificuldade ainda de crescer, até porque, sendo um emergente, não tendo espaço fiscal, né, para lidar com a crise, estimular a economia, fica muito mais difícil de crescer de forma mais acelerada mesmo. O Brasil, vocês vão lembrar que até 2016 a gente achava que o Brasil ia quebrar, porque além da dívida PIB estar crescente, a gente estava com um déficit fiscal tão grande e crescente também, que a gente olhava para frente e via uma dívida PIB explodindo, né? Então, aí, enfim, teve um impeachment, mudamos para o governo do Temer, que era um governo numa linha econômica mais liberal, e aí as coisas começaram a melhorar. No Banco Central entrou o Ilan, que ancorou as expectativas de inflação e permitiu uma queda de juros, enfim, várias coisas melhoraram a partir daí. Mas a política fiscal se voltou para redução de custos, né? Redução de gastos. E com isso vem um crescimento econômico menor. O Brasil, se você for analisar as crises passadas, a gente só saía da crise com estímulo fiscal. A crise de 2008 foi icônica, né? Como é que a gente saiu da crise? Estímulo fiscal, estímulo parafiscal, aumento do papel do BNDES, aumento de crédito nos bancos públicos, enfim. E agora a gente não tem mais espaço fiscal para fazer isso, porque nossa dívida PIB já está muito alta, nossa dívida bruta pode ir aí depois da pandemia para próximo de 100% do PIB. Então a gente não tem mais espaço fiscal, e isso faz com que a gente não tenha mais manobra, né? Espaço de manobra para uma retomada mais agressiva. Isso é o lado assim ruim. A gente vai ter que ter um pouco mais de paciência para ver uma retomada econômica, para a economia real voltar. O lado bom, digamos assim, é que a bolsa não olha para crescimento de curto prazo. Ela olha para crescimento de longo prazo. E as perspectivas, se a gente seguir uma política liberal, né, e a gente já vem há alguns anos seguindo uma política liberal, isso vai se refletir em maior crescimento lá na frente. A gente está falando aí de possibilidade de novas reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa, enfim. E isso tudo já deve gerar maior produtividade e um cenário mais positivo mais para frente. Então, acho que apesar de o crescimento da economia real demorar um pouco para vir, isso não vai se refletir nos preços. Assim, isso não quer dizer que é um momento ruim para a bolsa. O atual cenário, Marília, na parte macroeconômica, como é que você está vendo essa relação para quem investe em renda fixa? Para quem tem hoje em dia tesouro, tem o crédito, tem até uma pergunta aqui de crédito para eu te fazer depois. Mas assim, quando veio a pandemia, a Bolsa, a gente teve, né, uma sequência aí de eventos que derrubou realmente a Bolsa. E foi um momento que muita gente viu que tinha caixa de entrar comprando quando as empresas estavam baratas. Mas para quem tem renda fixa, o que é que você acha assim, atualmente? Está sendo um bom momento também de entrar ou realmente a variável não tem discussão? Eu acho que agora é um momento pior, assim. Você teve durante a crise, primeiro a bolsa desabou, aí o Júlio ficou fingindo que não era com ele, né? Ele ficou lá paradão e tal. Aí o câmbio começou a subir, começou a lamber, aí o juro foi junto. Essa hora foi um momento muito bom para entrar em renda fixa. Então, neste momento, né, no momento do desespero, foi exatamente essa recomendação que a gente passou. Olha, gente, o pessoal está desesperado, mas essa crise ela é recessiva e é juro para baixo. Então, é uma excelente oportunidade de você comprar renda fixa. Agora, 2 semanas depois, a renda fixa voltou inteira. As taxas voltaram todas. Então, assim, foi um ganho que a gente teve rápido, mas que passou. Agora, se você quiser ganhar dinheiro com renda fixa,
o mercado já aposta numa Selic indo para 2,20. Então, você tem que apostar que a Selic vai para baixo de 2,20. E não é tão fácil, né? Você já corre muito mais risco. Por quê? Qualquer espirro do mercado internacional, qualquer nova crise, qualquer nova onda, você fica apostando numa coisa assim cada vez mais difícil de se concretizar. E se concretizar, você ganha quanto? Você ganha pouco agora. Porque não é um movimento mais de 500 bases, como a gente viu de 2016 para cá. Agora você está falando em ganhar assim 25 bases, 50 bases. Você tem que ir, para você ganhar dinheiro mesmo, você tem que ir para o juro longuíssimo. E o juro longuíssimo tem risco de bolsa, né? Tem volatilidade de bolsa. Então, eu acho que agora, o aplicado em renda fixa, né? Em pré-fixado, indexado, ele pode até ganhar dinheiro. E eu acho que ele vai ganhar dinheiro. Mas ele vai correr um risco brutal para ganhar migalha. E eu não gosto de entrar nesse tipo de operação. Eu acho que se você fizer consistentemente trades onde você ganha, quando você ganha pouco, e quando você perde muito, você consistentemente vai quebrar. Então, você tem que procurar o oposto. Operações que quando você ganha muito, mas quando você perde pouquinho. Que elas estão assimétricas ao seu favor. Que o potencial de valorização dela seja muito grande. E se ela perde, ela já está num nível tão barato, né? Você já compra elas assim tão barato que você não perde tanto se as coisas piorarem. Então, eu acho que a renda fixa agora, quem apostar na renda fixa vai ganhar dinheiro, mas vai ganhar pouco e vai correr muito risco. Então, eu não gosto. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.